Speak prosodireito igual 90%. Imagine um rei, um dia poderoso, trancado em seu próprio castelo. Como Eduardo II da Inglaterra, no século XIV, presa à sua própria coroa. Descubra sua história trágica. Assine e ative a campainha para não perder nada. Pense em um rei envolto em mistério, um monarca cujo reinado foi marcado por controvérsia e escândalo. Eduardo II, rei da Inglaterra no século XIV, não era um governante comum. Sua vida pessoal, cheia de segredos e acusações, ainda hoje desperta fascínio e debate. Ele era um homem fraco, manipulado por seus favoritos, ou um governante com uma visão diferente, avançada para o seu tempo, que pagou um preço alto por sua audácia. Seu relacionamento com Piers Gaveston, um nobre de origem humilde, marcou profundamente seu reinado. Gaveston se tornou um consultor íntimo, até um favorito, gerando a ira da nobreza inglesa. A oposição ao seu reinado cresceu, alimentada pela percepção de que Gaveston exerceu controle excessivo sobre o rei, desestabilizando o reino. Mas Eduardo II não era apenas um rei envolto em escândalos de amor. Certas reformas administrativas e melhorias na infraestrutura do reino também são atribuídas. No entanto, essas ações foram eclipsadas pela luta do poder com os barões e pela crescente impopularidade de seus favoritos. Seu reinado, em suma, era um jogo complexo de intrigas, alianças e traições. A vida dele, eu digo, começou no meio da turbulência política. Eduardo II, um jovem príncipe, herdou um reino abalado por guerras e disputas internas. Imagine a pressão, ser o herdeiro do trono da Inglaterra em uma era tão convulsiva, com um poderoso nobre lutando pelo controle e as pessoas que sofrem as consequências da instabilidade. Seu pai, Eduardo I, um rei formidável e ambicioso, legou um grande reino, mas também um legado de conflitos não resolvidos. Desde tenra idade, Eduardo era cercado por intrigas e conspirações. O tribunal inglês era um foco de ambições, onde cada nobre procurou seu próprio benefício. Ele, apenas uma criança, foi forçado a navegar nessas águas traiçoeiras, aprendendo a sobreviver em um mundo onde a lealdade era um luxo e uma traição. A moeda atual não foi uma infância fácil. A sombra da guerra e da incerteza o acompanhou desde o início. Quando ele finalmente subiu ao trono, Eduardo II herdou um reino fraturado. As guerras com a Escócia ainda não foram resolvidas, os nobres lutaram pelo poder e a economia estava em crise. Pense no fardo que representava para um jovem rei, praticamente sem experiência, diante de uma situação tão complexa e perigosa. Ele teve que impor sua autoridade, manter a paz, e acima de tudo, sobreviver. Um desafio monumental para um rei tão jovem. Mas mal coroado, Eduardo II cometeu um erro que lhe custaria caro: sua obsessão por Piers Gaveston. Piers, um cavaleiro gascon de origem humilde, mas com uma personalidade avassaladora, tornou-se o favorito do rei. Imagine a cena: um jovem monarca, cercado pela pompa e pela circunstância da corte, completamente cativada por esse homem. Sua ascensão era meteórica, passando de um companheiro simples para o verdadeiro consultor, acumulando riqueza e poder aos trancos e barrancos. A influência de Gaveston em Eduardo II foi total. Ele nomeou seus amigos para posições importantes, ignorando completamente a nobreza inglesa. Você pode imaginar a fúria dos nobres, acostumada a ter um peso considerável nos assuntos do reino, sendo relegado ao fundo por um estrangeiro. Suas decisões políticas, guiadas pelo conselho de Gaveston, começaram a gerar profunda instabilidade no reino. A situação se tornou insustentável. Os barões, indignados com o favoritismo real e o crescente poder de Gaveston, se rebelaram. Eles exilaram em Cais, mas a lealdade cega de Eduardo II fez trazê-lo de volta. Esse ato de desafio serviu apenas para animar as chamas da rebelião. A coroação de um rei jovem e apaixonado estava se tornando um pesadelo político de proporções épicas. Sua ascensão causou a raiva dos poderosos barões ingleses. Eles viram não apenas um verdadeiro favorito em Gaveston, mas uma ameaça à sua influência e poder. Eles acusaram de peças de corrupção, de se enriquecer às custas do reino e, acima de tudo, de manipular o rei em seu próprio benefício. Você verá como essa tensão crescente, alimentada por sussurros e intrigas palacianas, se tornaria uma tempestade perfeita. Os barões, liderados por figuras influentes como os condes de Lancaster e Warwick, exigiram a expulsão de Gaveston. Eduardo II, cego por sua lealdade e carinho por seu favorito, recusou. Essa recusa causou o primeiro de muitos confrontos. A lealdade do rei a Gaveston foi interpretada como um desprezo pela nobreza, um desafio à tradição e uma afronta aos seus próprios direitos. Prosodic Speak.
Speak prosodireite igual 90%. A pressão se intensificou. Os barões, infelizes e com apoio popular, ameaçados com a guerra aberta. Eduardo II, inexperiente na política e cercado por conselheiros ineficazes, subestimou a determinação de seus oponentes. A situação tornou-se insustentável. A ameaça de uma guerra civil na Inglaterra e Gaveston, o homem que o levou a essa situação, se tornaria o bode expiatório da raiva da nobreza. A situação se tornou insustentável. Os barões, liderados por figuras influentes como Thomas de Lancaster, não estavam dispostas a tolerar o poder de Gaveston. As acusações de traição e corrupção ressoaram em cada canto do tribunal. Você pode imaginar a tensão palpável, a ameaça latente de uma guerra civil que assinou a Inglaterra. A paciência dos nobres havia sido esgotada e a fúria de seus exércitos preparados para libertar sua raiva. O rei, cego por sua lealdade a Gaveston, tentou resistir. Mas a força dos barões foi esmagadora. Imagine a cena: castelos sitiados, batalhas de sino, rangido de espada e clamor da guerra. Foi uma luta pelo poder, uma luta pelo próprio destino da Inglaterra. O apoio popular se inclinou para os barões, cada vez mais indignado com o favoritismo real. Gaveston, apesar de sua arrogância, foi finalmente capturado. Seu destino foi selado. Lembre-se da imagem: um homem poderoso, reduzido à impotência, esperando sua frase. Os barões triunfantes exigiram justiça. A execução de Gaveston marcou o fim de uma era, o fim de sua influência excessiva no rei. Mas isso significou paz? A resposta, como você verá, foi um retumbante. A derrota de Gaveston trouxe uma aparente calma, mas a tensão no tribunal permaneceu latente. Você, como espectador, observa a chegada de Isabel de França, uma jovem rainha com uma beleza deslumbrante, mas com um coração cheio de ambição e ressentimento em relação à influência dos barões na vida do marido. Seu casamento com Eduardo II, embora inicialmente promissor, rapidamente se tornou uma fonte de conflitos. Eduardo, mais interessado em seus favoritos e luxo do que nos assuntos estaduais, não conseguiu entender as aspirações de sua esposa. Isabel, inteligente e astuto, viu na fraqueza do marido uma oportunidade de consolidar seu próprio poder. A falta de afeto e a diferença de interesse entre os dois, acentuados pela interferência da nobreza, estavam minando a estabilidade da coroa. O tribunal foi dividido em facções, cada uma procurando seu próprio benefício. Você está testemunhando como a rivalidade entre a rainha e os barões se intensifica, criando um ambiente de conspirações e traições. Isabel, embora inicialmente isolado, começa a tecer alianças estratégicas, buscando o apoio daqueles que compartilharam seu descontentamento com o reinado de Eduardo II. Mas a aparente paz quebrou em breve. Os barões, humilhados pela influência de Gaveston e ressentidos da fraqueza percebida de Eduardo, subiram novamente em armas. Você está testemunhando como os ingleses, divididos e ambiciosos nobreza se juntam ao seu próprio rei, formando uma frente implacável. O país mergulhou no caos da guerra civil, com castelos sitiados e batalhas de sino que pintaram os campos da Inglaterra. Eduardo, um rei acostumado ao luxo e ao conforto, foi subitamente sitiado. Seus castelos, uma vez um símbolo de poder e opulência, tornaram-se forças sitiadas, sob o cerco constante dos rebeldes. Imagine o desespero do rei, trancado entre paredes de pedra, ouvindo o rugido das catapultas e o clamor dos guerreiros inimigos. A guerra durou, esgotando os recursos e a moral de ambos os lados. Você vê como a lealdade se desfaz, traições e alianças marcam o ritmo do concurso. Eduardo, pego em seu próprio labirinto de poder, está cada vez mais isolado, cercado por inimigos dentro e fora de suas paredes. A imagem de um rei poderoso desaparece, substituído pelo de um monarca desesperado, lutando por sua sobrevivência. Depois que a humilhação sofreu nas mãos dos barões, a posição de Eduardo II foi consideravelmente enfraquecida. Sua incapacidade de controlar seus nobres e sua insistência em favorecer seus favoritos, como Piers Gaveston, o isolou ainda mais da nobreza inglesa. Você vê como a desconfiança é instalada entre o rei e seus súditos, minando sua autoridade e prestígio. Seu gosto por luxo e extravagância, em contraste com a pobreza de muitos de seus súditos, aumentou sua impopularidade. Despesas judiciais excessivas e a percepção de que Eduardo II se importava mais com seus prazeres pessoais do que com as necessidades do reino, alimentou o descontentamento popular. Você está testemunhando como os murmúrios de desaprovação se tornam um grito crescente. Prosódia de Speak.
Speak prosódirate igual 90% da crescente influência de seus favoritos, não apenas Gaveston, mas também de outros homens que cercam o rei. Gerou suspeitas de corrupção e favoritismo. A percepção de que o rei estava sendo manipulada e que as decisões importantes foram tomadas para o benefício de alguns, em vez do reino, corroeu ainda mais sua credibilidade. Você observa como a confiança no monarca desaparece irremediavelmente. O tribunal tornou-se um foco de sussurros e traições. Você pode sentir a tensão no ar, todo visual, cada palavra, carregado com um significado oculto. Os barões, com fome de poder e ressentidos com a fraqueza do rei, teriam uma rede de conspirações, procurando uma maneira de se livrar de Eduardo II e aproveitar o trono. Roger Mortimer, um homem ambicioso e astuto, se ergueu como a figura central dessa trama. Sua influência cresceu dia após dia, alimentando o descontentamento e a sedição entre os nobres. Ele, junto com outros conspiradores, moveu os fios das sombras, manipulando eventos e pessoas para alcançar seu objetivo: derrubar o rei. A rainha Elizabeth, inicialmente leal ao marido, foi envolvida na conspiração. Motivada por ambição ou talvez por ressentimento em relação a Eduardo II e seus amantes, ela aliada a Mortimer, tornando-se uma peça importante do plano para derrubar o rei. Sua mudança de lealdade marcou um ponto de virada na luta pelo poder. Entre as sombras da intriga de Palaciega, surgiu uma figura que eclipsaria todos os outros: Hugh Pantoncer, o jovem. Aposto que, ambicioso e astuto, a atenção do rei Eduardo II rapidamente cativou. Sua amizade, a princípio discreta, tornou-se uma dependência quase doentia. Você pode observar como Pancer, com seu charme e sua capacidade de manipular, tornou-se o confidente mais próximo do monarca, sussurrando conselhos de um rei cada vez mais isolado. Essa nova e poderosa influência no tribunal causou a raiva dos nobres. Você apresentou como os barões, já descontentes com o reinado de Eduardo, viam em Pancer uma ameaça ao seu poder. A ascensão meteórica de Anser, favorecida com terras e títulos, não fez nada além de alimentar seus rancores. O jovem favorito, no entanto, parecia imune a críticas, fortalecido pela lealdade cega do rei. A relação entre Eduardo II e Hugh Anser, o jovem, transcendeu a amizade simples. Tornou-se uma aliança política, uma fonte de poder que desafiou as convenções da época. Você pode imaginar a indignação que isso causou em uma sociedade governada por rígidos códigos de honra e lealdade feudal. A influência do Pantencer se estendeu a todas as áreas da vida real, desde decisões políticas até a alocação de recursos. O rei, cada vez mais dependente de seu favorito, se afastou de seus consultores tradicionais e de sua própria família. O relacionamento de Eduardo II com Hugh Pantoncer, o jovem, causou a fúria dos barões ingleses. Você verá como esses poderosos nobres, acostumados a influenciar o tribunal, se sentiram deslocados e humilhados pelo favoritismo real em relação à dispensa. Suas terras, seus privilégios, sua influência, tudo parecia ameaçado pela crescente proximidade entre o rei e seus favoritos. Os barões, liderados por figuras como Thomas, conde de Lancaster, se juntaram ao rei e à dispensa. Imagine a tensão palaciana, as conspirações nas sombras, as alianças secretas forjaram no escuro. A nobreza inglesa, acostumada ao poder, não estava disposta a aceitar o domínio de alguns iniciantes. O confronto era inevitável. As guerras civis lentamente espirraram o reino. Você testemunhará o choque entre lealdade ao rei e a defesa dos antigos privilégios da nobreza. Os castelos de City, Bell Battles. A Inglaterra mergulhou em uma guerra civil que ameaçava rasgar o próprio tecido do reino. Então, havia os barões, fartos da influência da dispensa. Você verá como eles se juntam, não apenas para a ambição recuperar seu poder perdido no tribunal, mas também por um profundo sentimento de injustiça. A opulência da dispensa, financiada com os impostos que você, o povo, pagou, era uma afronta constante. A queda que encheu o vidro foi a execução sumária de alguns de seus aliados, acusados, sem evidências, de traição. A rebelião explodiu. Imagine o rugido das multidões, o choque de espadas, a queima de castelos. Os barões, com o apoio de nobres infelizes e uma parte do exército, marcharam contra Eduardo II. Você testemunhará como o rei, confiante na lealdade de seus favoritos, subestima a força da oposição. Ele enfrentou uma força esmagadora, um exército que representava não apenas a ambição do poder, mas o grito de uma cidade cansada de tirania. Prosódige Speak.
Speak proso à direita igual 90%. A batalha foi rápida e decisiva. Eduardo II, traído por alguns de seus próprios homens, viu como seu exército desmoronou. A derrota foi humilhante. Você verá como o rei, que uma vez governou com poder absoluto, foi forçado a fugir, perseguido por seus inimigos e abandonado por aqueles que anteriormente juram lealdade. Seu reinado, uma vez brilhante, tornou-se uma tentativa desesperada de se apegar ao poder. Mas a rebelião não era apenas algo de barões raivosos. Observe como Isabel, a rainha, esposa do rei Eduardo, entra. Descontentamento com o reinado de seu marido e a influência do Pantencer. Isabel começa a tecer uma rede de alianças secretas. Sua beleza e posição fazem dela uma peça importante no conselho político, uma peça que procura mudar o jogo a seu favor. E a Roger Mortimer, um nobre poderoso e ambicioso, exilado por sua oposição a Eduardo II. Ele vê uma oportunidade em Isabel, não apenas para recuperar sua posição, mas também para se vingar do rei. Sua aliança é uma mistura explosiva de sede de poder e ressentimento, um coquetel perigoso que mudará o curso da história da Inglaterra para sempre. Juntos, urinam um plano para derrubar Eduardo II. Isabel, com sua posição privilegiada no tribunal, é responsável por reunir apoio entre os nobres infelizes. Mortimer, com sua experiência militar e sua rede de contatos, lida com a logística da rebelião. Sua aliança é um segredo aberto, mas ninguém ousa desafiá-los. O poder que eles representam é muito grande, é uma ambição muito perigosa. Então, havia Isabel, aliado a Mortimer, preparando seu golpe. Imagine uma frota de navios se aproximando das costas inglesas, carregada não apenas de soldados, mas também da ambição de uma rainha desprezada e do desejo de poder de um homem astuto. As notícias de sua chegada se estendiam como pólvora, semeando pânico leal a Eduardo. Eduardo, trancado em seu castelo, enfrentou uma traição a proporções épicas. Seus aliados desapareceram como neblina na força da invasão. Enquanto isso, você observa como o desespero assume o rei, preso em uma teia de conspirações que ele ajudou a tecer. O cerco foi rápido e brutal. As defesas, enfraquecidas pela falta de apoio e traição interna, entraram em colapso facilmente. Pense nas imagens, a queda das portas do castelo, o rugido da multidão que explode, a aparência da derrota no rosto do monarca. O fim de seu reinado estava próximo. A captura de Eduardo II marcou o fim de uma era. Um rei poderoso, reduzido a um prisioneiro simples. Seu reinado, cheio de controvérsias e erros, culminou em uma derrota humilhante nas mãos de sua própria esposa. A história de Eduardo II é um lembrete de poder, traição e fragilidade do poder real. E assim, a invasão tomou forma. A batalha de Borogrid estava esperando por você, um campo de batalha lamacento e frio sob um céu ameaçador. Lembre-se da imagem, Eduardo II, com seus leais, enfrentando as forças de Isabel e Mortimer. Ele, confiante em seu exército, embora esgotado, pronto para defender sua coroa, mas a superioridade numérica de seus inimigos era esmagadora. O rugido dos homens, o choque de espadas, o medo palpável no ar, tudo estava concentrado naquele momento crucial. A batalha foi rápida e brutal. As linhas de Eduardo quebraram sob o peso do ataque, a estratégia falhou e a confusão reinou. Você pode imaginar o terror aos olhos dos soldados que viram como seus colegas de classe caíram. O desespero que os tomou diante da superioridade inimiga. A promessa de lealdade, quebrada por traição, a derrota foi selada, a luta pela sobrevivência ficou desesperada. O rei, cercado, viu como seu reino desmoronou ao seu redor. Sua armadura, um símbolo de poder, era agora uma gaiola que o prendeu. A derrota não apenas significou a perda de uma batalha, mas o fim de seu reinado. Sua captura inevitável marcou o início de um novo capítulo, sombrio e cheio de incerteza, na história da Inglaterra. A coroa, um símbolo de seu poder, logo se tornaria uma carga. A derrota em Borogrid marcou o fim do seu reinado. Eduardo. Você imagina, acorrentado, dirigido como um criminoso pelas ruas inameadas de um reino que já foi seu, o rugido da multidão, uma mistura de desprezo e curiosidade, acompanhou você. Seu orgulho, seu poder, desapareceu a cada passo, substituído pela realidade fria da prisão. Seus dias de esplendor foram deixados para trás. O castelo, uma vez um símbolo de sua autoridade, agora se tornou sua prisão. Suas paredes imponentes, diante de testemunhas de partidos e banquetes, agora ressoavam com o eco de seus passos em cativeiro. A opulência desapareceu, deixando para trás a pedra fria e a constante ameaça de incerteza. Prosódio Speak.
Speak proso à direita igual 90% a comida, anteriormente requintada, agora era simples e escassa. Seus conselheiros, anteriormente lisonjeadores, agora o observavam com uma mistura de medo e desdém. Todo dia era uma repetição monótona do anterior, uma lenta agonia que corroeu seu espírito. A solidão, seu novo parceiro, tornou-se insuportável, um peso mais pesado do que as correntes que o aprisionaram. O rugido da multidão desapareceu, substituído pelo silêncio opressivo dos muros da sua prisão. Kenilworth, uma vez um símbolo de poder, agora era sua gaiola. Imagine a umidade fria que vazou entre as pedras, o fedor de mofo e temer que cada canto fosse permeado. Seus dias, antes de luxos e poder, foram reduzidos a uma existência monótona e degradante. A comida, escassa e de baixa qualidade, mal permitiu que você permanecesse vivo. Os guardas, os rostos endurecidos pela crueldade, monitoravam-o constantemente, lembrando você de sua queda em desgraça. Cada olhar, todo sussurro, lembrava a perda de sua coroa e a humilhação do seu cativeiro. A solidão foi sua pior tortura. Isolado do mundo exterior, seus amigos, sua família, você enfrentou seus próprios demônios. O peso de seus erros, traições, guerras perdidas, esmagou você, deixando uma marca profunda em sua alma. O rei que governou a Inglaterra agora era apenas um prisioneiro, sem poder ou glória. O tempo se estendia, todos os dias uma repetição monótona do anterior. A esperança desapareceu lentamente, substituída por profunda apatia. Seu castelo, seu reino, havia se tornado um lembrete cruel do poder efêmero e da realidade amarga do seu cativeiro. A umidade fria entrou em seus ossos, mas a sede de liberdade era maior. Kenilworth, com suas paredes grossas e guardas impassíveis, não o conteria para sempre. Você começou a alertar um plano, observando cada rotina, todo descuido. Um túnel, talvez. Uma distração que permitiria que você escape no meio do caos. A ideia da fuga o obcecou, dia e noite, alimentando uma chama de esperança em seu coração. Seus aliados, ainda leais, apesar de tudo, ajudaram você. Um nobre, arriscando sua vida, passou planos detalhados dos guardas noturnos. Outro, forneceu ferramentas rudimentares, escondidas em um pacote de roupas. Todas as noites, no escuro, você trabalhava em silêncio, esperando que a liberdade estivesse disponível para sua mão. O risco foi imenso, penalidade, morte. Mas a sorte nem sempre está do seu lado. Um guarda, alerta a qualquer movimento suspeito, o descobriu. Seus planos caíram. O som das botas se aproximando, o golpe seco das portas que se abre, o rosto da guarda, cheio de uma mistura de medo e ressentimento, o marcou para sempre. O sonho da liberdade, por enquanto, desapareceu entre as pedras frias da sua prisão. Mas a prisão não silenciou os sussurros. Nas pedras frias de Kenilworth, as notícias da corte chegaram, fragmentadas e distorcidas como um espelho quebrado. Eles conversaram sobre Isabel, sua rainha, de seu poder crescente, de seus aliados, das intrigas que tenham tido em seu nome, ou talvez, contra o seu. Foi lealdade ou ambição o que brilhou em seus olhos. Os rumores se tornaram armas, cada palavra que um dardo envenenado foi lançado à distância. Dizia-se que Mortimer, seu inimigo, assumiu o controle da corte, manipulando Isabel para se livrar de você. Isso conspirou com nobres infelizes, semeando discórdia para garantir sua própria posição. Cada boato foi um golpe, uma tentativa de dúvida sobre a lealdade daqueles que haviam jurado anteriormente a fidelidade. Você poderia confiar em alguém? Havia alguém que realmente te amou livre? Outros sussurraram uma possível invasão francesa, aproveitando a instabilidade do reino. Esse caos reinou na corte, uma farsa disfarçada de ordem, onde a verdade estava escondida atrás de uma máscara de mentiras e enganos. A incerteza do interior, tão perigosa quanto a umidade das pedras que o cercavam. Você precisava saber a verdade, mesmo tão cruel quanto a própria realidade. Os rumores se intensificaram. Eles conversaram sobre uma doença rápida e fulminante que havia encerrado o rei. Mas você, em meio à escuridão do seu cativeiro, sentiu uma ponta de desconfiança. Doença, ou uma morte orquestrada com furtividade? Um fim planejado por aqueles que desejavam sua queda? As cartas chegaram com conta-gotas, cheias de tinta borrada e selos quebrados. Eles mencionaram um ataque repentino, uma breve agonia, mas nada conclusivo. A ambiguidade era uma ferramenta poderosa nas mãos de seus inimigos. Você se perguntou se alguma vez soubesse a verdade, se um dia soubesse como seu fim havia chegado. A versão oficial, uma doença da doença, parecia uma farsa. Você conhecia a voracidade de seus inimigos,
a sede de poder, a facilidade com que eles poderiam manipular os fatos à vontade. Eles te envenenaram. Eles o mataram de uma maneira mais cruel e furtiva. Prosódio de Speak. Speak, prosódio rate igual 90%, mas essa doença realmente existia. Você, trancado em seu celular, ouve sussurros, teorias que deslizam como cobras nas sombras. Alguns falam de veneno. Uma bebida mortal administrada pela mão de um inimigo. Isabela, a rainha, fria e ambiciosa, desejando ao trono seu filho, Eduardo III. Sua influência nos nobres era evidente, seu poder, crescendo. Outros apontam para Roger Mortimer, o amante de Isabel, um homem poderoso e cruel que desejava o controle total do reino. Ele teria ordenado sua morte para eliminar um obstáculo em seu caminho. Sua ambição era notória, sua influência na rainha inegável. A sombra da conspiração paira sobre todos os cantos do castelo. A verdade, como um fantasma ilusório, se esconde atrás de uma cortina de rumores e especulações. Foi um enredo cuidadosamente orquestrado, ou simplesmente a consequência de uma doença que se aproveitou de um rei enfraquecido e vulnerável. Você, da sua prisão, só pode contemplar a imensidão da dúvida, um mar turbulento onde a verdade e a mentira estão confusas. Você, assistindo do seu celular, pergunte a si mesmo: o que é Eduardo II, um rei fraco, manipulado por seus favoritos, ou vítima de intrigas palacianas? Seu reinado, marcado por instabilidade e guerra, deixou um legado complexo. Alguns se lembram dele por suas políticas econômicas, outros por sua inclinação para luxo e arte. Mas a história, como sempre, é mais do que preta ou branca. Seu relacionamento com Gaveston, por exemplo, foi um escândalo que dividiu o reino. Para alguns, uma amostra de afeto pessoal, para outros, uma traição à coroa e uma fonte de corrupção. Essa controvérsia, bem como seu gosto pela arte e arquitetura, marcou-o profundamente na memória coletiva. Hoje, séculos depois, seu número continua a gerar debate. Era um governante incompetente, um mártir de lutas de poder? A resposta, como geralmente é a mais sutil do que se acredita. Suas ações corretas ou incorretas deixaram uma marca indelével na história inglesa, tornando-o uma figura controversa, mas inegavelmente fascinante. Do seu celular, a imagem de um reino oscilante é desenhada em sua mente. O reinado de Eduardo II, embora breve em comparação com outros, deixou uma marca profunda. Sua fraqueza, sua preferência por favoritos e lutas constantes de poder, desestabilizaram profundamente a Inglaterra. Pense nas consequências desse caos. Um país dividido, vulnerável às ambições de seus vizinhos e mergulhou em uma incerteza política que duraria décadas. A guerra civil que explodiu durante seu reinado, embora finalmente sufocada, deixou cicatrizes profundas na sociedade inglesa. A nobreza, dividida em características rivais, lutou pelo poder, enfraquecendo a própria estrutura do governo. Imagine o impacto na economia, na vida de camponeses e artesãos, vítimas de violência e instabilidade. A deposição e assassinato de Eduardo II sentou um precedente perigoso. A sucessão ao trono tornou-se ainda mais incerta, alimentada pelas ambições dos nobres e pela falta de um herdeiro forte. Sua morte não acabou com as lutas do poder, mas as intensificou, criando um ambiente de intriga e violência que marcou o curso da história inglesa por um longo tempo. Da sua cela, a imagem de um rei fraco se impõe, ou ele era um homem incompreendido pelo seu tempo. A história, escrita pelos vencedores, a apresenta como um monarca ineficaz, dominado por seus favoritos e alheio às necessidades de seu reino. Mas o que está além das acusações de incompetência e desperdício? O que aconteceria se verificássemos a narrativa com uma aparência mais crítica? Pense nas pressões que ele sofreu. A nobreza inglesa, ansiosa pelo poder, constantemente conspirava contra ele, questionando sua autoridade e buscando enfraquecer seu reinado. Suas decisões, embora às vezes críticas, talvez tenham sido tomadas em um contexto de constantes ameaças e traições. Talvez sua aparente fraqueza fosse uma estratégia de sobrevivência em um mar de inimigos. Seu relacionamento com Piers Gaveston, frequentemente indicado como prova de sua incapacidade de governar, poderia ser interpretado de outra maneira. Era um sinal de fraqueza ou expressão de sua personalidade, sua necessidade de afeto e lealdade em um mundo hostil. Talvez o amor, em vez de incompetência, tenha sido o verdadeiro motor de suas decisões. Lembre-se de que a história é escrita pelos vencedores, e a imagem de Eduardo II foi moldada por aqueles que o derrubaram. Era realmente um rei fraco, ou simplesmente um homem que se encontrou no lugar errado na hora errada, vítima das ambições de uma nobreza implacável? A resposta,
talvez, é encontrada nos cinzas, entre fraqueza e mal entendido, prosódio speak. Speak, prosódio rate igual 90% do seu celular. Você se pergunta o que levou Eduardo II a tomar as decisões que o levaram a esse ponto. Foi realmente fraqueza, ou uma visão diferente de poder, seu apego a Gaveston, por exemplo? Foi uma demonstração de fraqueza ou um compromisso arriscado por um governo mais eficiente, talvez ainda mais progressivo para seu tempo? A história, escrita por seus inimigos, o pinta como um homem fraco, facilmente influenciado. Mas e se a história reside em você? Pense no contexto. Um rei lutando para manter o controle em um reino convulsivo. Suas decisões, muitas vezes criticadas por sua falta de pragmatismo, podem ser vistas como tentativas desesperadas de manter a paz ou consolidar seu poder. Lealdade a Gaveston talvez não fosse uma simples questão de afeto, mas uma estratégia política mal calculada, um compromisso com um aliado que confiava plenamente. Um erro de julgamento ou uma decisão arriscada. Talvez sua personalidade, sua inclinação por beleza e arte, o separassem das convenções da época. Um rei que preferiu o cultivo das artes à brutalidade da guerra, foi realmente um defeito, ou uma visão diferente da realeza? Aquela história, escrita da perspectiva dos guerreiros, simplesmente não conseguia entender. Analise seu reinado além das acusações de ineficiência e fraqueza. Veja suas decisões com um olho crítico, mas também com compaixão. Do seu celular, você pensa no impacto que a homossexualidade de Eduardo II teve em seu reinado. Em uma época em que a masculinidade foi definida pelo poder e procriação militar, seu relacionamento com Piers Gaveston desafiou as normas sociais. A demonstração aberta de afeto entre eles não apenas chocou a nobreza, mas também enfraqueceu sua posição política, tornando-se uma arma usada por seus inimigos. Lembre-se de como a oposição ao seu relacionamento com Gaveston se tornou uma revolta aberta. Os nobres, com ciúmes do favoritismo real e escandalizados por sua orientação sexual, viram em Gaveston uma ameaça ao seu poder e influência. A narrativa que construiu em torno de seu relacionamento foi baseada na fraqueza e ineficiência de um rei dominado por seu amante, uma estratégia que ressoava em uma audiência que já estava descontente com seu governo. Para entender a situação, você precisa pensar no contexto histórico. A homossexualidade não foi vista como uma orientação sexual na maneira como a entendemos hoje. Era uma questão de poder, desafiar a norma estabelecida, subverter a ordem social. A reação da nobreza não era simplesmente moral, mas política. Foi uma luta pelo controle do reino, e o relacionamento de Eduardo II com Gaveston se tornou o símbolo de sua fraqueza e declínio. Mas aqui, nesta prisão de pedra, também me lembro de Isabel de França, minha rainha. Sua beleza, inicialmente um trunfo político em nosso casamento, tornou-se um obstáculo. Sua família, poderosa e ambiciosa, sempre procurou influenciar meu reinado, muitas vezes contra meus desejos. Sua lealdade, apesar dos meus pecados, era um farol na tempestade da minha vida. Ela foi minha maior aliada ou minha maior adversária? A história, como sempre, é ambígua. E depois a meus filhos, Eduardo e Juan. Eduardo, meu herdeiro, uma criança que nunca entendeu completamente a turbulência que o cercava. Sua inocência, um fardo nessas circunstâncias. Eu o protegi o suficiente? Ou minha própria luta pelo poder o expôs muito cedo para o jogo mortal da corte inglesa? Quanto a Juan, meu filho mais novo, seu destino, ligado ao meu, foi selado pela ambição de outros. Um peão no jogo de poder que definiu meu reinado. Uma criança inocente apanhada na rede de intrigas e traições que meus inimigos tenham. Eu poderia ter feito algo diferente para proteger Louis. A pergunta me atormenta, mesmo aqui, em meu confinamento. Odioso, ele me traiu. Você verá que a monarquia na Inglaterra, naquela época, não era uma questão de poder absoluto. Eu era o rei, sim, mas meu poder dependia em grande parte dos barões, nobres proprietários de terras com seus próprios exércitos e uma imensa influência no parlamento. Eles eram a pedra angular do sistema, e sua lealdade, ou sua falta dela, determinaram meu destino. Eles tinham o poder de me desafiar, de se opor às minhas decisões, mesmo para se rebelar abertamente se consideraram que minhas ações foram contra seus interesses. Lembre-se de que eles controlavam grandes extensões de terra, anos particulares e possuíam imensa riqueza. Seu consentimento foi essencial para qualquer decisão importante, da cobrança de impostos à declaração de guerra. Prosódio speak. Speak, prosódio rate igual 90%. Meu casamento com Isabel foi um exemplo claro da intrincada rede de energia. Sua família, os capetos franceses, eram aliados poderosos.
mas também uma ameaça potencial. Os barões ingleses viram em meu casamento a oportunidade de fortalecer suas próprias posições ou enfraquecer se eu não tocasse bem minhas cartas. A política era um jogo de alianças e traições, um conselho de xadrez onde cada peça, incluindo o rei, estava em constante risco. Mas vamos voltar para a economia, que era o verdadeiro nervo da guerra, ou paz? Você imagina um reino poderoso, certo? Bem, a realidade era mais complexa. Alain, a base de nossa riqueza, sofreu flutuações constantes no mercado. Um bom ano significava prosperidade para os comerciantes e uma cobrança decente de impostos para a coroa, mas uma colheita ruim, oh, meu amigo, significava fome, descontentamento e, é claro, menos dinheiro nos cofres de verdade. A agricultura, a base de tudo, era caprichosa. Dependia do clima, pragas e sorte. Uma colheita ruim pode levar à fome e às revoltas. E essas revoltas, acredite em mim, eram muito mais perigosas do que qualquer conspiração palaciana. As pessoas, com o estômago vazio, não se importavam com disputas entre nobres. Ele se preocupou em sobreviver. O comércio, embora florescente em certas áreas, estava sujeito a impostos e tarifas que às vezes estrangulavam a economia. Os barões, aqueles que me traíam, controlavam importantes rotas comerciais, exigindo sua parte do bolo, deixando pouco para a coroa e para o povo. Era um sistema complexo, um labirinto de interesses confrontados, onde a prosperidade era uma miragem e uma crise, uma ameaça constante. Mas retornando a Eduardo II, imagine sua vida no meio de tudo isso. Você, um rei, cercado por uma corte complexa, cheia de intrigas e lutas pelo poder. Pense em banquetes luxuosos, música e dança, na religião que permeavam todos os aspectos da vida, desde orações matinais a grandes procissões. Lembre-se de que a igreja tinha imenso poder, influenciando a cultura e a vida cotidiana de todos. A vida cotidiana para a maioria não era tão esplêndida. Você, um camponês, trabalhando na terra do amanhecer ao entardecer, lutando contra a fome e a doença. Imagine a vida em uma pequena cidade medieval, com suas casas de madeira e palha, a igreja no centro. As pessoas se reuniram na praça, compartilhando histórias e preocupações. A comunidade era essencial para sobreviver. A arte e a arquitetura refletiam a fé e o poder da época. Você, caminhando pelas ruas de uma cidade medieval, admirando as imponentes catedrais góticas, com seus vitrais coloridos e seus arcos pontiagudos. Pense em manuscritos iluminados, verdadeiras obras de arte, que continham textos religiosos e literários, cuidadosamente decorados com ouro e cores vibrantes. Eles eram símbolos da cultura e espiritualidade da época. Imagine as paredes imponentes de seu castelo, pedras robustas que desafiaram a passagem do tempo, testemunhas mudas de suas alegrias e infortúnios. Pense nas torres superiores e pontudas como lanças direcionadas ao céu, cada uma de uma arquitetura defensiva complexa. Eles eram guerras, castelos que não eram apenas residências reais, mas também forças inexpugnáveis. No interior, a opulência do tribunal refletiu-se nas tapeçarias que adornavam as paredes, cenas de caça e batalhas bordadas com fio de ouro, um luxo que contrastava com a austeridade da vida camponesa. Veja os detalhes do vitral, peças de arte que vazavam à luz, criando uma atmosfera misteriosa e mágica nas capelas e salas reais. Cada peça, uma obra-prima da arte gótica. A arte do século XIV era um reflexo da sociedade, religioso, mas também mostrando a crescente riqueza e poder da monarquia. Olhe para as esculturas, muitas delas representando figuras bíblicas ou reis e rainhas, com detalhes completos e uma expressão de poder e solenidade. Pense na música que ressoou nos corredores, nas canções gregorianas e nas melodias da corte, um reflexo do esplendor da vida na corte real. Agora imagine a vida cotidiana dentro daqueles muros que impõem. Você, na pele de um cortesão, levanta-se ao amanhecer em uma sala fria, com o som dos criados se preparando para o dia. O cheiro de madeira e cera recém-polida envolve você enquanto você se veste com suas melhores roupas, observando como os raios do sol são filtrados pelas janelas com vitrais. O café da manhã é uma refeição simples, pão, carne e vinho, mas servida com uma elegância que reflete o poder real. Prosode, speak, prosode rate igual 90%. Então, o dia está cheio de público, intrigas palacianas e a presença constante do tribunal. Você vê como os nobres se movem, seus vestidos bordados com fios de ouro e prata, suas conversas carregadas de energia e ambição. Você participa de alguma cerimônia, talvez um jantar formal,
onde a música e a dança acompanham os banquetes suntuosos, um contraste entre opulência e instabilidade política que é respirada no ambiente. À tarde, você pode se encontrar nos jardins do castelo, um espaço de relativa tranquilidade, onde você pode se afastar da agitação da corte. Você olha para as flores cuidadosamente cultivadas, ouve a música dos pássaros e sente a brisa fresca em seu rosto. Mas mesmo aqui, a sombra do poder e das conspirações reais o acompanham, lembrando que mesmo nos momentos de aparente tensão política e calma persiste. Ao anoitecer, as velas iluminam a sala do castelo, criando uma atmosfera íntima e misteriosa. O jantar é tão suntuoso quanto o meio-dia, mas a conversa é mais relaxada, embora sempre com um fundo intrigado. O dia termina, mas a vida no tribunal continua seu curso, incessante e cheia de segredos. Pense agora em outros reis da época. Eduardo III, seu filho, herdou um reino em guerra, mas sabia como consolidá-lo com astúcia militar. Ao contrário de seu pai, Eduardo III projetou a imagem de um monarca forte e capaz. O que teria acontecido se Eduardo II tivesse mostrado a mesma firmeza? Talvez a história da Inglaterra tenha sido muito diferente, sem essas lutas internas e as humilhações que marcaram seu reinado. Imagine Carlos IV da França, um rei que, apesar das guerras e conflitos, mantinha controle relativamente estável sobre seu reino. Ao contrário de Eduardo II, Carlos IV era um político astuto que sabia como navegar pelas complexidades da corte francesa e manter a ordem. Quer saber o que teria acontecido se Eduardo II tivesse mostrado a mesma capacidade política? Lembre-se da figura de Filipe VI da França, seu contemporâneo. Filipe era conhecido por seu pragmatismo e sua capacidade de tomar decisões difíceis. Ao contrário do Eduardo II derrotado, Felipe VI sabia como manter a unidade de seu reino diante de ameaças internas e externas. Como a história teria mudado se Eduardo II tivesse a mesma determinação e visão estratégica? Mas o que realmente está na imagem que nos alcançou? A história de Eduardo II está cheia de exageros e distorções, moldada pelos interesses de seus inimigos e pela transmissão oral de eventos dramáticos. Você pode observar como a figura de um rei fraco e efeminado contrasta com a imagem de um monarca capaz e astuta, uma imagem que talvez tenha sido construída para justificar sua derrubada. As crônicas da época, frequentemente escritas por seus detratores, ampliaram suas fraquezas e suas inclinações sexuais, tornando-o um símbolo de declínio e perversão. Seu relacionamento com Piers Gaveston, por exemplo, tornou-se uma lenda, amplificada a ponto de eclipsar outros aspectos de seu reinado. Lembre-se de que a história é escrita pelos vencedores. Neste caso, a versão de Eduardo II que prevaleceu é a que mais se adequou a seus inimigos. Hoje, os historiadores tentam reconstruir uma imagem mais objetiva de Eduardo II, separando a realidade da lenda negra que a persegue. Sua gestão econômica, sua política interna e externa é analisada, procurando nuances além da imagem do rei fraco e depravado. O que você acha? Você acha que a história tem sido justa para ele? A resposta, como sempre, é complexa e depende da perspectiva que você adota. A imagem de Eduardo II, deformada pela propaganda de seus inimigos, ressurgiu ao longo da história. Artistas e escritores fascinantes. Você viu como sua história, cheia de mistério e controvérsia, se prestou a inúmeras interpretações. Das peças para filmes, sua figura foi reimaginada repetidamente, oferecendo diversas perspectivas sobre seu reinado e morte trágica. No cinema, por exemplo, seu relacionamento com Piers Gaveston foi explorado, às vezes apresentando-o como um amor puro e às vezes como um símbolo de corrupção e fraqueza. Lembre-se de como essas representações cinematográficas influenciaram a percepção pública do rei, geralmente oscilando entre compaixão e convicção. A literatura também contribuiu para manter viva a lenda de Eduardo II. Romances, poemas e peças exploraram diferentes facetas de sua personalidade e seu reinado, oferecendo perspectivas que vão além das histórias históricas tradicionais. Pense em como essas obras humanizaram sua figura, revelando a complexidade do homem por trás do rei. Mas lembre-se, a interpretação de Eduardo II na cultura popular é sempre uma construção, uma leitura subjetiva de fatos históricos. É uma reflexão sobre poder, amor, traição e ambição. Questões universais que continuam a ressoar nos séculos dos Estados Unidos. Depois, prosode, speak. Speak, prosode rate igual 90%. Então, Eduardo II foi realmente tão ruim? Muitos o pintam como um rei fraco, obcecado por seus favoritos e negligente com seus deveres. Mas era verdade? A resposta, como geralmente é o caso da história,
é complexa. Seus inimigos, nobres poderosos que procuraram o controle, lançaram uma campanha de difamação que obscureceu seu legado. Lembre-se de que as informações que nos alcançam são filtradas por aqueles que estavam interessados em desacreditá-las. E quanto ao seu relacionamento com Piers Gaveston, era uma amizade simples ou outra coisa? As crônicas, escritas por seus adversários, falam de um amor proibido, extravagante e prejudicial pelo reino. No entanto, a natureza exata de seu vínculo ainda é objeto de debate entre os historiadores. O que é verdade é que Gaveston acumulou poder e riqueza, causando a raiva da nobreza. Finalmente, como Eduardo II realmente morreu, a versão oficial fala de uma morte natural na prisão. Mas foi assim, as circunstâncias de sua morte são cheias de mistério e suspeitas. Fala-se de um assassinato cruel, orquestrado por seus inimigos para definitivamente silenciá-lo. A verdade, como a natureza de seu reinado, permanece envolvida no escuro da história. Então, qual é o legado de Eduardo II? Apesar de sua vida controversa, seu reinado marcou um ponto de virada. Sua derrubada e subsequente ascensão de seu filho Eduardo III, embora violento, estabeleceu uma nova ordem. Você pode ver na história como a luta pelo poder e a ambição pessoal geralmente eclipsam um verdadeiro impacto de um governante. Seu reinado, embora atormentado por conflitos, também promoveu mudanças administrativas e econômicas. Imagine a complexidade de governar em uma era tão turbulenta. Apesar de seus erros e fraquezas, sua figura transcendeu a história, tornando-se um símbolo da fragilidade do poder real e da instabilidade política. Sua história nos lembra que mesmo os reis, com todo o seu aparente poder, podem ser vítimas de circunstâncias. Sua morte trágica, envolvida em mistério e violência, adiciona apenas mais uma camada à sua história fascinante e complexa. A imagem de um rei reduzido ao prisioneiro em seu próprio castelo é uma poderosa metáfora da natureza efêmera do poder. Para entender Eduardo II, você não apenas para olhar as histórias crus dos cronistas contemporâneos, muitas vezes influenciados por sua lealdade a uma facção ou a outra. Você precisa se aprofundar. Imagine longas horas em arquivos, revelando manuscritos medievais em latim ou francês antigos. Pense na tarefa completa de comparar diferentes versões do mesmo evento, procurando a verdade entre as linhas, entre as acusações e as justificativas. Cartas reais, registros financeiros, documentos legais, tudo contribui para um retrato mais completo. Não se esqueça das fontes arqueológicas, os restos de castelos, palácios e até a análise de ossos podem fornecer dados cruciais. A história não se limita a escritos, é encontrado nas pedras, na própria terra. E depois há interpretações modernas. Os historiadores, de diferentes épocas e com diversas perspectivas, analisaram fontes primárias, oferecendo suas próprias conclusões. Seus livros, seus artigos acadêmicos, são ferramentas essenciais para entender a complexidade da figura de Eduardo II. Você deve considerar essas diferentes interpretações, comparando-as e contrastando-as para formar sua própria opinião. Mas essa viagem ao longo do tempo não teria sido possível sem a ajuda de uma grande equipe. Primeiro, quero agradecer ao meu editor, cuja paciência e olho crítico têm sido fundamentais para moldar esse projeto. Sua dedicação à precisão histórica e sua capacidade de polir todos os detalhes foram inestimáveis. Sem o trabalho dele, este vídeo simplesmente não existiria. Também quero expressar minha gratidão à nossa equipe de pesquisa, que passou inúmeras horas em arquivos e bibliotecas, desconsiderando informações cruciais sobre a vida de Eduardo II. Seu compromisso com a precisão histórica tem sido a pedra angular deste projeto, garantindo que apresentemos uma narrativa o mais precisa possível. Obviamente, nenhuma produção é completa sem um equipamento de design talentoso e efeitos visuais. Seu trabalho deu vida à Inglaterra do século XIV. Transportando você para os castelos e campos da época. Sua capacidade de criar uma atmosfera imersiva tem sido essencial para fazer você se sentir como se estivesse lá, no coração da história. Finalmente, quero agradecer seu tempo e atenção. Espero que você tenha gostado desta viagem pela vida de Eduardo II, um rei que se tornou um prisioneiro de seu próprio castelo. Seu apoio é o que me motiva a continuar criando conteúdo histórico como esse. Espero que você tenha gostado de aprender sobre Eduardo II. Se você gostou, se inscreva para mais. O que você acha do seu fim trágico? Deixe nos comentários. Prosódio Speak.